quero falar hoje sobre evangelização, sobre a missão da igreja, sobre pregação do evangelho. Pregação do evangelho, missão da igreja. Então, qual é a missão da igreja? Em Atos capítulo 1, versículo 8, e talvez seja um bom texto para nós falarmos sobre evangelização, sobre a missão da igreja. Jesus, ele começa o livro de Atos cumprindo um pedido que ele havia feito aos discípulos lá no final do livro de Lucas, quando ele diz para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém até que eles fossem, recebessem do alto a promessa de Deus, a saber, o Espírito Santo. Então eles tinham que ficar lá em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo. Então aí em Atos 8, Jesus diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então nós temos essa incumbência da parte de Deus. Nós temos esse comissionamento da parte de Deus de sermos testemunhas de Jesus. Sermos testemunhas do Senhor. De anunciarmos a mensagem do Evangelho. Nós temos esse dever. É uma ordem. E Jesus, ele coloca essa ordem de testemunhar dele dentro de uma geografia. Então Jesus coloca a incumbência, o comissionamento da igreja para testemunhar dele. Jesus coloca uma geografia para isso acontecer. Qual é a geografia? A geografia é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, a geografia da missão da igreja, da pregação do evangelho da igreja, a geografia dela, ela é de dentro para fora. Ela é crescente. Ou seja, começa na minha localidade, começa na minha cidade, começa na minha rua, começa na minha vizinhança, começa no meu trabalho, começa na minha escola, começa na minha faculdade e abre, expande. Chegando até onde? Chegando até os confins da terra, ultrapassando as fronteiras da minha localidade, rompendo os limites fronteiriços da minha localidade, da minha cidade, do meu bairro, da minha rua, do meu trabalho, e me levando nesse processo de evangelização até os confins da terra. Importante é olhar para esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, e entender que o comissionamento que Jesus dá para a igreja evangelizar é um comissionamento concomitante. Como assim? Não é primeiro você evangeliza Jerusalém, depois você vai para a Judéia, depois para Samaria, depois para os confins da terra. Não é essa a ideia dessa fala aqui. Não é assim, primeiro você ganha a sua casa, depois você ganha os seus vizinhos, depois você evangeliza a sua rua, depois você vai para a sua cidade, depois... Não. É uma obra concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho ao mesmo tempo, onde você está inserido, onde você está plantado e até chegar aos confins da terra. E essa é uma missão para toda a igreja, em todo tempo e em todo lugar. Então, onde você estiver, quando você estiver e como você estiver, você tem que pregar o evangelho. Então, essa é uma forma que a igreja tem que agir. Ela tem que evangelizar. Então, você precisa evangelizar. Eu preciso evangelizar. Nós precisamos anunciar o evangelho. E a missão da igreja, em primeiro lugar, acontece quando essa igreja evangeliza. E você evangeliza com todas as ferramentas que você tem na sua mão. Todas as ferramentas. Você tem que usar todos os mecanismos que estão à sua disposição para você evangelizar. Então, por exemplo, nós temos algumas pessoas aqui que trabalham na área da educação. Por exemplo, são professores, está na área da educação. Então você está na sala de aula. Então, você, professor, está na sala de aula. Você tem que ter muito cuidado, claro, porque você não pode transformar a sua aula, por exemplo, você é professor de português, de matemática, de química, numa aula de ensino religioso, ok? Mas você tem que saber usar essa ferramenta de autoridade que você tem como um professor em sala de aula para, no momento certo, no momento ideal, você expressar essa sua convicção e essa sua missão em relação aos alunos que você tem. Você já parou para pensar que você, como um professor, você tem, por exemplo, você como professor, você tem um poder de influência e dominância muito grande em relação aos seus alunos? Que uma fala sua tem muito poder sobre a vida do seu aluno? E que você pode aguardar o momento ideal para falar sobre Jesus para esse aluno?
Você não precisa estar no meio da matéria, no meio da aula, com toda a sala para falar de Jesus para um aluno. Mas você pode falar de forma intencional para alguém. Porque você, como um professor, você sabe dos problemas, você sabe das dificuldades, você sabe das lutas que seus alunos enfrentam. Você está ali sentindo o ambiente dele e no momento próprio, no momento pertinente, você pode chegar de forma intencional para ele e dizer: fulano de tal, eu quero dizer algo para você, fique tranquilo, fique em paz. Tem um Deus que te ama, tem um Deus lá na eternidade que se importa com você, que quer ajudar você. O nome dele é Jesus. Ele morreu para perdoar o teu pecado e te dar uma garantia de eternidade nele. E eu queria deixar essa mensagem guardada no seu coração, tá bom, meu querido? Recebe ela no nome de Jesus, tá bom? Isso é um evangelismo intencional seu, lá na sala de aula. Talvez no intervalo de uma aula para outra, talvez no intervalo, na saída para o recreio, ou no final da aula, dentro de uma direção específica do Espírito Santo, sábia, madura, onde depois de uma conversa dessa breve, objetiva, sem interferir no seu programa de aula, você pode sacar ali, né, um panfleto evangelístico, né? Pode sacar um panfletinho evangelístico, vai lá dar um panfletinho evangelístico para ele. Pronto, você plantou a semente, você evangelizou. Evangelização é para toda a igreja, em todo lugar, em todo tempo. Você está no seu comércio, você está atendendo um cliente, está vendendo um produto ou vendendo um serviço, já criou ali um relacionamento, criou uma conexão, aguarda um momento próprio, dê uma palavra de Deus para essa pessoa, uma palavra madura, objetiva, intencional. Vai lá, evangeliza ele. Sabe o que falta na igreja hoje? Sabe o que falta para a igreja ser mais efetiva em relação à evangelização? É ela ser intencional em relação à evangelização. O que é ser intencional em relação à evangelização? Ser objetiva, ter foco, usar de todas as habilidades, todas as ferramentas que você possa ter em mãos e praticar o evangelismo. Usar de um momento que você tem autoridade para evangelizar. Usar de um momento que você tem dominância para evangelizar. Usar de um momento que você tem a atenção para evangelizar. Nós não podemos perder essas oportunidades. A intencionalidade na ação evangelística, ela é extremamente eficiente, porque você tem a atenção do seu ouvinte. Você tem a atenção das pessoas. E ali você pode pegar um material eficiente, evangelístico, depois de uma palavra breve. Meu querido, Jesus se importa com você. Ele quer salvar a sua vida. Pense a respeito disso. Olha, quero deixar um material com você para que você leia. As pessoas hoje, elas não têm muito tempo para ficar ouvindo. Então seja objetivo, seja intencional. Coloque uma intenção muito bem clara nesse processo. E aí você vai cumprir o objetivo da igreja. Evangelizando. Levando uma boa notícia. Evangelizar é levar uma boa notícia. Evangelho, boa nova, boa notícia. Tudo que esse mundo precisa é de uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia. Nós temos boa notícia para a família, nós temos boa notícia para o casamento, nós temos boas notícias para as ansiedades, para os anseios de uma humanidade perdida no meio dos seus medos. Agora, se você não colocar intenções muito bem definidas quanto a isso, você não vai conseguir cumprir. Nós temos que evangelizar. Deixa eu dizer uma coisa, ficarmos um dia sem evangelizarmos, me escute, ficarmos um dia sem evangelizarmos pode significar que nós estamos descendo em relação à nossa fé. Estamos caindo em relação à nossa fé. Estamos abandonando a nossa fé. Que absurdo? Não, não é absurdo. Porque como igreja nós só estamos aqui ainda, o Senhor só nos permite ficarmos aqui para cumprirmos a missão de pregar o Evangelho. Não tem outro motivo para nós estarmos aqui. Não há outro motivo para você estar aqui ainda, eu estar aqui ainda. Senão para anunciarmos o Evangelho. Nós só estamos nesse mundo ainda porque Deus nos confiou uma missão, a missão de pregarmos o Evangelho. Não há outro motivo. Estarmos nesse mundo ainda significa estarmos em risco. Estarmos nesse mundo é como sermos enviados para uma grande, feroz batalha, guerra. Ou seja, onde a nossa vida estará em risco para cumprirmos o propósito dessa batalha.
E Deus nos permitiu estarmos nesse mundo ainda. Em João 17, Jesus diz: Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo. Por quê? Porque nós somos importantes para esse mundo. Jesus ora e diz: Pai, não peço que os tire do mundo. Por quê? Porque nós somos essenciais para esse mundo, por conta da mensagem que nos foi confiada. Sem nós, a mensagem do Evangelho não alcança o perdido. Então, eu passar um dia sem evangelizar, significa eu estar colocando em risco a saúde e a maturidade da minha fé. Significa estar colocando em risco toda a qualidade do poder do Evangelho que gerou em mim uma fé salvadora em Cristo. Você não pode ficar um dia sem evangelizar. Não pode ficar um dia sem falar do amor de Deus. Ficar um dia sem expressar a sua fé, o seu amor a Jesus diante de alguém. Para que alguém veja que você é um homem ou mulher de Deus. Para que alguém veja que você é um homem ou mulher que teme a Deus. Que tem uma esperança que ele não tem. Pensa a respeito disso. Um homem e uma mulher que nasceu de novo, que não evangeliza todo dia, ele está testemunhando de uma forma muito ruim contra a sua fé. Você não pode permitir isso acontecer. O problema é que a gente não sabe evangelizar. Esse é o problema. A gente não sabe evangelizar. O jeito que a igreja aprendeu a evangelizar, o mundo não aguenta mais esse negócio. O mundo não aguenta. A gente precisa saber evangelizar.